Livros de Sangue, Volume 1, Clive Barker. O Trem de Carnes da Meia-Noite. Narração, Dani Bernardo. Leon Kaufman não era mais um novato na cidade. O Palácio das Delícias, como ele sempre chamara nos dias de inocência. Mas isso quando morava em Atlanta, e Nova York ainda era uma espécie de terra prometida, onde toda e qualquer coisa era possível. Agora Kaufman vivia há 3 meses e meio na cidade de seus sonhos, e o Palácio das Delícias lhe parecia bem menos delicioso. Será mesmo que só fazia uma estação desde que saiu do terminal rodoviário Port Authority e olhou para a Rua 42, na direção do cruzamento com a Broadway? Pouquíssimo tempo para perder tantas ilusões valiosas. Agora sentia vergonha só de pensar em sua ingenuidade. Estremecia ao se lembrar de como parou e anunciou em voz alta: Nova York, eu te amo. Amor? Jamais. Era no máximo uma paixonite. E agora, depois de apenas 3 meses vivendo com esse objeto de adoração, passando dias e noites em sua presença, ele perdera a aura de perfeição. Nova York era apenas uma cidade. Ele a tinha visto despertar de manhã e, tal qual uma vagabunda, palitar homens assassinados dos dentes e catar suicidas emaranhados nos cabelos. Tinha visto ela acordada à tarde da noite, as ruelas imundas cortejando a depravação sem nenhuma vergonha. Observara-a na tarde quente, morosa e feia, indiferente às atrocidades cometidas a cada hora em seus becos sufocantes. Não era nenhum palácio de delícias. Ela gerava a morte, não o prazer. Todo mundo que ele conhecia já tinha se deparado com a violência. Era um fato da vida. Era quase chique conhecer alguém que tivera uma morte violenta. Era uma prova de ter vivido na cidade. Mas Kaufman tinha amado Nova York à distância por quase 20 anos. Planejara esse caso de amor pela maior parte da vida adulta. Não era fácil, portanto, se livrar dessa paixão, como se nunca a tivesse sentido. Ainda havia momentos, muito cedo, antes de começarem as sirenes policiais, ou durante o crepúsculo, nos quais Manhattan ainda era um milagre. Devido a esses momentos, e em nome dos sonhos, ainda dava à cidade o benefício da dúvida, mesmo quando seu comportamento não era de uma dama. Ela não facilitava o seu perdão. Nos poucos meses em que Kaufman vivia em Nova York, suas ruas estavam sendo banhadas com sangue. Na verdade, nem tanto as ruas em si, mas os túneis debaixo dessas ruas. Morte no metrô. Era a frase da moda naquele mês. Apenas na semana anterior, mais 3 assassinatos haviam sido registrados. Os corpos foram descobertos num dos vagões do metrô da Sexta Avenida, retalhados e parcialmente estripados, como se um eficiente funcionário de abatedouro tivesse sido interrompido no meio do serviço. As mortes eram tão profissionais e meticulosas que a polícia buscou interrogar cada homem de seus registros que tinham conexão com o ramo de açougues. Nos cais, os prédios de empacotamento de carnes estavam sendo monitorados, os matadouros vasculhados em busca de pistas. Uma prisão rápida foi prometida, mas nenhuma se concretizou. Esse recente trio de cadáveres não foi o primeiro a ser descoberto em tal estado. No mesmo dia em que Kaufman chegou, foi publicada uma matéria no Times que ainda era o assunto das conversas mórbidas de cada secretária no escritório. A matéria dizia que um turista alemão, perdido no metrô tarde da noite, se deparara com o corpo no vagão de trem. A vítima era uma mulher de 30 anos, atlética e atraente do Brooklyn. Deixaram-na completamente nua. Cada fio de roupa, cada joia, até mesmo os brincos das orelhas. Mais bizarro que o desnudamento, era um modo arrumado e sistemático como as roupas tinham sido dobradas e guardadas em sacos plásticos individuais no assento ao lado do cadáver. Não era um facínora irracional em operação. Era uma mente altamente organizada. Um lunático com forte senso de organização. Além disso, e ainda mais bizarro que o cuidadoso desnudamento do cadáver, era o ultraje nele perpetrado. De acordo com as reportagens, embora o departamento de polícia não confirmasse, o corpo tinha sido meticulosamente raspado. Cada pelo removido, da cabeça, da virilha, das axilas, todos cortados e chamuscados até a carne. Até mesmo as sobrancelhas e os cílios haviam sido arrancados.
Por fim, essa massa completamente nua havia sido pendurada de cabeça para baixo numa das alças de mão presas ao teto do vagão, e um balde de plástico preto, junto com um saco plástico preto, estavam posicionados debaixo do cadáver para reter a queda contínua do sangue dos ferimentos. Naquele estado, nua, raspada, suspensa e praticamente branca pela falta de sangue, o corpo de Loretta Dyer fora encontrado. Era nojento, era minucioso e era profundamente perturbador, sem estupro ou qualquer sinal de tortura. A mulher havia sido despachada de maneira rápida e eficiente, como se fosse um pedaço de carne, e o açougueiro ainda estava solta. Os patriarcas da cidade, com inteligência, proibiram o acesso da imprensa ao caso. Dizia-se que o homem que havia encontrado o corpo estava sob custódia de proteção em Nova Jersey, longe da vista de jornalistas encheridos. Porém, o ocultamento falhou. Um policial ganancioso vazara os detalhes salientes a um repórter do Times. Agora todos em Nova York conheciam a horrível história dos assassinatos. Era o assunto de conversa em todo o bar, lanchonete e, é claro, no metrô. Mas Loretta Dyer foi apenas a primeira. Agora, mais 3 corpos foram encontrados em circunstâncias idênticas, embora o trabalho tivesse sido claramente interrompido dessa vez. Nem todos os corpos haviam sido raspados, nem as jugulares cortadas para sangrar. Havia outra diferença na descoberta, bem mais significativa. Não foi um turista que se deparara com a visão, e sim um repórter do New York Times. Kaufman conferia a reportagem que se destacava na primeira página do jornal. Não tinha nenhum interesse lúbrico na história, diferente do camarada ao seu lado, diante do balcão da lanchonete. Tudo o que sentiu foi um pouco de nojo, o que fez ele empurrar para o lado o prato com ovos cozidos. Era mais uma prova da decadência da cidade. Ele não podia sentir prazer em sua doença. Não obstante, sendo humano, não conseguia ignorar por completo os detalhes sangrentos da página à sua frente. O artigo não era escrito de maneira sensacionalista, e a simples clareza do estilo deixava o assunto ainda mais aterrador. Ele também não conseguia evitar pensar no homem por trás daquelas atrocidades. Haveria algum psicopata à solta, ou vários, cada um dedicado a imitar o assassino original? Talvez fosse apenas o começo do horror. Talvez mais assassinatos se seguiriam, até que o responsável, por hesitação ou exaustão, desse um passo em falso e fosse capturado. Até então, a cidade, a adorada cidade de Kaufman, viveria entre a histeria e o êxtase. Ao lado, um homem barbudo derrubou o café de Kaufman. Merda, disse. Kaufman girou na banqueta para driblar o café que escorria no balcão. Merda, repetiu o homem. Sem problemas, disse Kaufman. Olhou para o homem com uma expressão levemente desdenhosa no rosto. O maldito desastrado tentava enxugar o café com o guardanapo, que virava uma papa em suas mãos. Kaufman se perguntou se aquele pateta de bochechas rubras e barba descuidada seria capaz de matar alguém. Naquele rosto superalimentado haveria algum sinal, alguma pista na forma da cabeça ou no modo como ele virava os olhos pequenos que denunciasse a sua verdadeira natureza? O homem falou. Cê quer outro? Kaufman balançou a cabeça. Café, normal, preto. Falou o pateta para a garota atrás do balcão. Ela olhou para cima enquanto limpava a gordura fria da chapa. Hã? Café, tá surda? O homem deu um sorriso para Kaufman. Surda, disse. Kaufman notou que lhe faltava 3 dentes na mandíbula inferior. Feio demais, né? Falou. Ao que ele se referia? Ao café? À ausência de dentes? 3 pessoas assim, trinchadas. Kaufman acenou com a cabeça. Faz a gente pensar, afirmou. Claro. Quer dizer, eles estão encobrindo, né? Eles sabem quem fez isso. Que conversa ridícula, pensou Kaufman. Tirou os óculos e o guardou no bolso. O rosto barbudo não estava mais focado. Ao menos era uma melhora. Desgraçados, disse. Desgraçados de merda todos eles. Aposto qualquer coisa que eles estão encobrindo. O quê? Eles têm as evidências. Estão deixando a gente no escuro. Tem algo ali que não é humano.
Kaufman compreendeu. O pateta revelava uma teoria da conspiração. Ouvia várias delas com frequência. Uma panaceia. Olha só, eles fazem toda essa clonagem e o negócio desanda. Poderiam estar criando monstros, até onde sabemos. Tem alguma coisa lá embaixo e não querem dizer o que é. Estão encobrindo, é o que eu digo. Aposto qualquer coisa. Kaufman achava interessante a certeza do homem. Monstros rondando por aí. 6 cabeças, 1 dúzia de olhos. Por que não? Ele sabia por que não. Porque isso escusava a cidade. Isso livraria a cara dela. E Kaufman acreditava de coração que os monstros que podiam ser encontrados nos túneis eram perfeitamente humanos. O barbudo largou o dinheiro no balcão e se levantou, tirando a bunda gorda da banqueta de plástico manchada. Provavelmente a porra de um policial, disse, como um tiro de despedida. Tentou criar a porra de um herói e, em vez disso, criou um monstro. Sorriu grotescamente. Aposto qualquer coisa. Prosseguiu e se arrastou para fora sem mais palavras. Kaufman lentamente exalou o ar pelo nariz, sentindo a tensão do corpo diminuir. Odiava esse tipo de confrontamento. Fazia-o se sentir emudecido e ineficaz. Pensando melhor, odiava aquele tipo de homem. O brucutu cheio de certezas que Nova York produzia tão bem. Eram quase 6 horas quando Mahogany acordou. A chuva matinal se transformara numa leve garoa no fim da tarde. O ar tinha o cheiro mais limpo possível para Manhattan. Ele se esticou na cama, afastou o lençol sujo e se levantou para trabalhar. A chuva pingava na caixa do ar-condicionado e preenchia o apartamento com um rítmico som de batidas. Mahogany ligou a televisão para abafar o barulho, sem interesse em qualquer coisa que a tela pudesse oferecer. Foi até a janela. A rua, 6 andares abaixo, estava apinhada do tráfego e de pessoas. Após um árduo dia de trabalho, Nova York voltava para casa, para se divertir, para fazer amor. As pessoas se amontoavam saindo de escritórios e entrando em automóveis. Algumas estavam irritadas após um dia de trabalho suado num escritório mal ventilado. Outras, benignas como ovelhas, desceriam as avenidas para casa, escoltadas por uma incessante corrente de corpos. Outras ainda agora estariam se aglomerando até o metrô, cegas aos grafites em cada parede, surda aos balbúcios das próprias vozes e ao frio trovão dos túneis. Agradava Mahogany pensar nisso. Não pertencia, afinal, à horda comum. Podia ficar diante da janela e olhar para 1000 cabeças abaixo dele, e sabia que era um escolhido. Tinha prazos para cumprir, claro, assim como as pessoas na rua. Mas seu trabalho não era o labor sem sentido deles. Era mais como um dever sagrado. Precisava viver e dormir e cagar, assim como eles também. Mas não era uma necessidade financeira o que o movia, e sim as demandas da história. Pertencia a uma grande tradição, datada de muito antes da América. Era um caçador noturno, como Jack, o estripador. Como Giles de Rice, uma encarnação viva da morte, um espectro com um rosto humano. Ele assombrava o sono e despertava os terrores. As pessoas abaixo dele não podiam conhecer o seu rosto. Sequer se importavam em olhar 2 vezes para ele. Mas seu olhar os fixava e os pesava, selecionando apenas os mais suculentos do desfile passante, escolhendo apenas os saudáveis e jovens para caírem na faca santificada. Às vezes, Mahogany ansiava por anunciar sua identidade ao mundo. Mas tinha responsabilidades, e elas eram um fardo pesado. Não podia esperar a fama. Sua vida era secreta. E era apenas o orgulho que ansiava por reconhecimento. Afinal, pensou, o boi saúda o açougueiro enquanto cai de joelhos? De modo geral, ficava contente. Fazer parte daquela grande tradição bastava. Sempre teria de bastar. Recentemente, no entanto, houvera descobertas. Não tinham sido culpa sua, claro. Ninguém poderia culpá-lo. Mas era uma época ruim. A vida não era tão fácil como 10 anos antes. Ele estava muito mais velho, claro, e isso tornava o trabalho mais exaustivo. E cada vez mais as obrigações pesavam em seus ombros. Era um escolhido, e esse era um privilégio difícil com o qual viver. Ele se perguntava, volta e meia,
se não era a hora de pensar em treinar um homem mais jovem para seus deveres. Precisaria consultar os patriarcas. Porém, mais cedo ou mais tarde, um substituto teria de ser encontrado. E não ter um aprendiz, sentia ele, seria um desperdício criminoso dos seus talentos. Havia tantas felicidades que ele podia passar adiante. Os truques de seu ofício extraordinário. A melhor maneira de caçar, de cortar, de tirar as roupas, de sangrar. A melhor carne para o propósito. A maneira mais simples de se livrar dos restos. Tanto detalhe, tanta perícia acumulada. Mahogany entrou no banheiro e ligou o chuveiro. Ao entrar, olhou para o seu corpo. A pequena pança, os pelos grisalhos no peito flácido, as cicatrizes, as espinhas que manchavam a pele pálida. Estava ficando velho. Ainda assim, esta noite, como a cada 2 noites, ele tinha um trabalho a realizar. Kaufmann voltou correndo para a portaria com seu sanduíche, puxando o colarinho para baixo e passando a mão no cabelo para tirar a água da chuva. O relógio acima do elevador marcava 19h16. Ele trabalharia até às 10, não mais que isso. O elevador o deixou no 12º andar, no escritório dos papas. Ele andou feliz pelo labirinto de mesas vazias e máquinas encobertas até seu pequeno território, que ainda estava iluminado. As mulheres que limpavam os escritórios papeavam no corredor. Fora isso, o lugar estava sem vida. Ele retirou o casaco, chacoalhou a chuva de cima dele da melhor maneira possível e o pendurou. Então, sentou-se na frente da pilha de ordens com a qual estava pelejando pela maior parte dos últimos 3 dias e começou a trabalhar. Levaria apenas mais uma noite de trabalho para matar o grosso do serviço, tinha certeza. E achava mais fácil se concentrar sem a barulheira incessante dos datilógrafos e das máquinas de escrever por todos os lados. Ele desembrulhou o sanduíche de presunto com pão integral e maionese extra e se acomodou para a noite. Agora eram 21 horas. Mahogany estava vestido para o turno da noite. Usava o terno sóbrio de costume, a gravata marrom atada com cuidado, as abotoaduras de prata, presente da primeira esposa, colocadas nas mangas da camisa imaculadamente passada, o cabelo fino reluzindo por causa do óleo, as unhas cortadas e lixadas, colônia no rosto. A mochila estava arrumada. As toalhas, os instrumentos, o avental de cota de malha. Conferiu a aparência no espelho. Ainda podia, pensava, se passar por um homem de 45, 50 anos. Ao examinar o rosto, lembrou-se do dever. Acima de tudo, precisava tomar cuidado. Haveria olhos sobre ele a cada passo do caminho, observando sua performance hoje e julgando-a. Deveria sair andando como um inocente, sem levantar suspeitas. Se ao menos soubessem, pensou. As pessoas que andavam corriam e passavam por ele nas ruas, que colidiam com ele sem pedir desculpas, que encontravam com desprezo o seu olhar, que sorriam para o seu porte físico, parecendo desconfortável nesse terno que não cabia bem. Se ao menos elas soubessem o que ele fazia, o que era e o que carregava. Cuidado, disse a si mesmo e desligou a luz. O apartamento ficou escuro. Foi até a porta e abriu-a, acostumado a andar no escuro. Feliz ali. As nuvens da chuva haviam clareado por completo. Mahogany foi até Amsterdã pelo metrô na rua 145. Hoje pegaria de novo o metrô da Sexta Avenida, sua linha favorita, e geralmente a mais produtiva. Desceu os degraus do metrô com o passe na mão. Atravessou os portões automáticos. O cheiro dos túneis agora estava em suas narinas. Não o cheiro dos túneis profundos, claro. Eles tinham um odor próprio, mas havia certo conforto até mesmo no ar elétrico e viciado dessa linha não tão profunda. A respiração regurgitada de 1 milhão de passageiros circulava nessa malha, misturando-se com a respiração de criaturas muito mais antigas. Criaturas com vozes suaves como argila, cujos apetites eram abomináveis. Como ele amava. O odor, a escuridão, o trovejo. Parou na plataforma e examinou os outros passageiros com olhar crítico. Passaram uns 2 corpos que ele contemplou, porém havia muitas impurezas entre eles. Pouco valiam a caça. Os fisicamente devastados, os obesos, os doentes, os cansados. Corpos destruídos pelo excesso e pela indiferença. Como profissional, isso o enojava.
embora compreendesse a fraqueza que estragava os melhores homens. Demorou-se na estação por mais de 1 hora, perambulando entre as plataformas enquanto os trens iam e vinham, e as pessoas com eles. A qualidade em sua volta era tão pouca que desanimava. Parecia que ele precisava esperar mais e mais a cada dia para encontrar carne de primeira. Agora eram quase 10h30 e ele não tinha visto uma única criatura realmente ideal para o abate. Não importa, disse a si mesmo, ainda havia tempo. Logo a multidão do teatro surgiria. Elas sempre foram boas para 1 ou 2 corpos vigorosos. A inteligentícia bem alimentada, segurando os canhotos de bilhetes e opinando a respeito das diversões da arte. Ah, sim, haveria algo ali. Se não, e em algumas noites parecia que jamais encontraria algo adequado, teria de ir até o centro e encurralar um casal de namorados que estava fora até mais tarde, ou procurar 1 ou 2 atletas saídos de alguma academia. Sempre ofereceram um bom material, porém com esses espécimes saudáveis havia o risco de resistência. Lembrou-se do que ocorreu há 1 ano ou pouco mais, quando pegou 2 negões com uns 40 anos de diferença entre si, quem sabe até pai e filho. Eles se defenderam com facas e ele ficou hospitalizado por 6 semanas. Foi uma luta difícil, que o fez duvidar de suas habilidades. Pior, o fez se perguntar o que os mestres fariam com ele caso tivesse sofrido um ferimento fatal. Seria entregue à família em Nova Jersey e teria recebido um enterro decente e cristão? Ou sua carcaça teria sido jogada às trevas para o próprio uso deles? A manchete do New York Post, descartado no assento da frente, fisgou o olho de Mahogany. Polícia em peso sai à caça do assassino. Ele não conseguiu evitar um sorriso. Os pensamentos de fracasso, fraqueza e morte evaporaram. Afinal, era ele aquele homem, aquele assassino. E nessa noite o pensamento de captura era risível. Afinal, não era sua carreira sancionada pelas mais elevadas autoridades? Nenhum policial podia detê-lo, nenhuma corte julgá-lo. As próprias forças da lei e ordem que transformavam sua perseguição num espetáculo serviam a seus mestres tanto quanto a ele. Quase desejava que algum policial de 2ª categoria o prendesse, o levasse triunfante ao juiz, apenas para ver os olhares em seus rostos quando visse do escuro a notícia de que Mahogany era um homem protegido, acima de todas as leis dos estatutos. Agora já havia passado muito das 10h30. O fluxo de frequentadores do teatro havia começado, mas não achou nada que servisse. Preferia esperar a multidão passar de qualquer forma. Apenas seguir 1 ou 2 pessoas escolhidas até o fim da linha. Aguardou o momento, como qualquer caçador inteligente. Kaufman não tinha terminado às 23 horas, 1 hora depois do prometido a si mesmo para ir embora. Mas a exasperação e o tédio estavam dificultando o trabalho, e as folhas de cifras começavam a embaçar na sua frente. Às 23h10, ele baixou a caneta e reconheceu a derrota. Esfregou os olhos quentes com as palmas das mãos, até a cabeça se encher de cores. Foda-se, falou. Jamais xingava em companhia. Mas de vez em quando dizer um foda-se sozinho era um grande consolo. Saiu do escritório, casaco úmido no braço, e seguiu até o elevador. Os membros pareciam drogados e os olhos mal ficavam abertos. Do lado de fora estava mais frio do que o previsto, e o ar tirou um pouco de sua alegria. Andou em direção ao metrô da Rua 34. Pegar um expresso até Fort Rockaway, em casa em 1 hora. Nem Kaufman nem Mahogany sabiam, mas na Rua 96 e na Broadway, a polícia havia detido quem considerou ser o matador do metrô, encurralando um dos trens da Zona Norte. Um sujeito pequeno, de procedência europeia, empunhando um martelo e uma serra, que tinha acuado uma jovem no 2º vagão e ameaçado serrá-la ao meio em nome de Jeová. Era duvidoso se conseguiria cumprir a ameaça. Do modo como ocorreu, não teve chances. Enquanto o resto dos passageiros, incluindo 2 fuzileiros navais, assistiam, e a vítima pretendida desferia um chute nos testículos do homem, ele deixou cair o martelo. Ela o pegou e quebrou sua mandíbula inferior e o osso da bochecha direita, antes que os fuzileiros entrassem em cena. Quando o trem parou na Rua 96, a polícia estava esperando para prender o açougueiro do metrô. Entraram no vagão numa horda, gritando como banshees,
se cagando de medo. O açougueiro estava deitado no canto do vagão, com o rosto despedaçado. Eles o levaram de maca, triunfantes. A mulher, após o interrogatório, voltou para casa com os fuzileiros. Isso seria um desvio útil, embora Mahogany não pudesse saber àquela altura. A polícia precisou da maior parte da noite para descobrir a identidade do preso, principalmente porque ele só conseguia babar com a mandíbula em pedaços. Foi apenas às 3h30 que o capitão Davis, entrando em plantão, reconheceu o homem como Hank Vassirali, um florista aposentado do Bronx. Hank, ao que parecia, era regularmente detido por comportamento ameaçador e exposição indecente, tudo em nome de Jeová. As aparências enganavam. Era tão perigoso quanto o coelhinho da Páscoa. Esse não era o matador do metrô. Mas na hora em que os policiais descobriram isso, Mahogany já havia completado seu serviço há muito tempo. Eram 23h15 quando Kaufman entrou no expresso até Mott Avenue. Ele dividiu o vagão com outros 2 passageiros. Uma mulher negra de meia-idade vestindo um casaco roxo e um adolescente pálido e cheio de acnes que, com seus olhos espaçados, observava um grafite no teto que dizia "Pega no meu pau branco". Kaufman estava no primeiro vagão. Tinha uma jornada de 35 minutos de duração pela frente. Deixou os olhos se fecharem, tranquilizados pelo balanço rítmico do trem. Era uma jornada tediosa e ele estava cansado. Nem tinha visto o rosto de Mahogany, encarando pela porta que separava os vagões, procurando por mais carne. Na rua 14, a negra saiu. Ninguém entrou. Kaufman abriu os olhos brevemente, abstraindo a plataforma vazia na rua 14, e então os fechou de novo. As portas chiaram ao se fecharem. Kaufman pairava naquele lugar quentinho entre a consciência e o sono, e os sonhos nascentes palpitavam em sua cabeça. Era uma sensação boa. O trem partiu novamente, chacoalhando para dentro dos túneis. Talvez, no fundo do cochilo, Kaufman tivesse mais ou menos percebido que as portas entre os vagões haviam sido abertas. Talvez tivesse sentido o cheiro da rajada do vento do túnel e percebido que o barulho das rodas ficou mais alto por um instante, mas preferiu ignorar. Talvez até tenha ouvido a confusão, enquanto Mahogany subjugava o jovem de olhar confuso. Mas o som era demasiado distante, e a promessa de sono tentadora demais. Ele continuou cochilando. Por alguma razão, sonhava com a cozinha da mãe. Ela estava fatiando nabos enquanto sorria docemente. Ele era muito pequeno no sonho e olhava para sua face radiante enquanto ela trabalhava. Chop, chop, chop. Os olhos se abriram de vez. A mãe desapareceu. O vagão estava vazio e o jovem desaparecera. Por quanto tempo tinha cochilado? Não se lembrava do trem parando na rua 4 Oeste. Levantou-se, a cabeça ainda sonolenta, e quase caiu quando o trem balançou com violência. Pareceu acelerar substancialmente. Talvez o condutor quisesse chegar logo em casa, se enrolar na cama com a esposa. Estavam correndo bem. Na verdade, aquela porra era assustadora. A persiana da janela entre os vagões não estava abaixada antes, pelo que se lembrava. Uma pequena preocupação se infiltrou na cabeça sóbria de Kaufman. Supôs que tivesse dormido demais e o guarda ignorado sua presença no vagão. Talvez tivesse passado da Far Rockaway e o trem agora iria até o local onde guardavam os trens da noite. Foda-se, disse em voz alta. Devia seguir e perguntar ao condutor? Era a porra de uma pergunta muito idiota, onde estou? A essa hora da noite, teria mais chance de receber uma fileira de insultos como resposta. Então o trem começou a desacelerar. Uma estação. Sim, uma estação. O trem saiu do túnel para a luz ruim da estação da rua 4 Oeste. Não tinha perdido nenhuma parada. Então aonde o garoto tinha ido? Ou tinha ignorado o aviso na parede do vagão proibindo a circulação entre os vagões enquanto estivessem em trânsito, ou então entrado na cabine do piloto na frente. É provável que esteja entre as pernas do condutor até agora, pensou Kaufman, o lábio se retorcendo. Nada inaudito. Era o Palácio das Delícias, afinal, e todos tinham direito a um pouco de amor no escuro. Kaufman deu de ombros sozinho. Que importava onde o garoto tinha ido? As portas se fecharam. Ninguém entrou no trem. Ele partiu da estação com as luzes piscando como de costume, pois usava muita tensão elétrica para acelerar de novo.
Kaufmann sentiu o sono se renovar, mas o medo súbito de se perder bombeou adrenalina ao seu sistema e os membros começaram a formigar com a energia nervosa. Seus sentidos também se aguçaram. Mesmo com a barulheira e o estrondo das rodas nos trilhos, ele ouviu o som de tecido se rompendo no vagão seguinte. Alguém estava rasgando a própria camisa? Levantou-se, segurando numa das alças para se equilibrar. A janela entre os vagões estava completamente oculta pela persiana, mas ele a encarou, franzindo o senho como se de repente descobrisse que tinha visão de raio-x. O vagão balançava de um lado para o outro. Agora voltava a viajar de verdade. Outro barulho de rasgo. Era um estupro? Sem mais que uma leve ânsia voyeurística, atravessou o vagão balouçante até a porta divisória, esperando que houvesse uma brecha na persiana. Os olhos ainda estavam fixos na janela, e ele não percebeu as poças de sangue em que estava pisando. Até que o calcanhar escorregou. Ele olhou para baixo. O estômago quase viu o sangue antes do cérebro, e o sanduíche de presunto com pão integral subiu até metade do esôfago, travando a garganta. Sangue. Ele tomou vários fôlegos longos do ar viciado e desviou o olhar, de volta para a janela. A cabeça dizia: sangue. Não podia afastar a palavra. Agora não havia mais que uns 2 metros entre ele e a porta. Precisava conferir. Havia sangue em seu sapato e um rastro fino até o vagão seguinte, mas ainda precisava conferir. Precisava. Deu mais 2 passos até a porta e examinou a persiana procurando por uma brecha. Um puxão no fio bastaria. Encontrou um buraquinho minúsculo. Colocou o olho lá. A mente se recusou a aceitar o que os olhos viram do outro lado da porta. Rejeitou o espetáculo, considerando-o incoerente, como uma visão sonhada. A razão dizia que não podia ser real, mas a carne sabia que era. O corpo se enrijeceu de terror. Os olhos, sem piscar, não podiam encerrar a cena apavorante do outro lado da persiana. Ele ficou na porta enquanto o trem avançava chacoalhando, enquanto seu sangue era drenado das extremidades e o cérebro titubeava por falta de oxigênio. Pontos de luz brilhantes lampejaram na frente de suas vistas, borrando a atrocidade. Então ele desmaiou. Estava inconsciente quando o trem chegou a J Street. Estava surdo ao anúncio de que todos os passageiros, depois daquela estação, deveriam mudar de trem. Se tivesse ouvido isso, teria questionado o sentido. Nenhum trem despejava todos os passageiros na J Street. A linha ia até Mott Avenue pelo aqueduto Racetrack, próximo ao aeroporto JFK. Ele teria se perguntado que espécie de trem era aquele, mas ele já sabia. A verdade estava pendurada no outro vagão. Ela sorria contente para si mesma, com um avental de cota de malha ensanguentado. Era o trem de carnes da meia-noite. Não há contagem de tempo no desmaio profundo. Podia ter passado segundos ou horas antes que os olhos de Kaufmann se abrissem de novo e sua mente focasse na situação recém-descoberta. Agora ele estava deitado debaixo dos assentos, estirado na vibrante parede do vagão escondido. Pensou que até então o destino estava em seu favor. De alguma maneira, o balanço do vagão deve ter levado seu corpo inconsciente para fora das vistas. Ele pensou no horror do vagão 2 e engoliu o vômito. Estava sozinho. Onde quer que o guarda estivesse, talvez assassinado, não tinha como pedir ajuda. E o condutor? Estava morto diante do painel de controle? Agora mesmo o trem estava se enfiando num túnel desconhecido, um túnel sem nenhuma única estação identificável rumo à destruição. E se um acidente não o matasse, sempre havia o açougueiro, ainda que separado por uma porta do lugar onde Kaufmann estava deitado. Para qualquer lado que fosse, o nome na porta era morte. O barulho era ensurdecedor, principalmente porque estava deitado no chão. Os dentes de Kaufmann batiam em suas cavidades e o rosto adormecia com a vibração, até o crânio doía. Gradualmente, sentiu a força se infiltrando de volta aos membros exaustos. Ele esticou os dedos de forma cautelosa e segurou os punhos para fazer o sangue voltar a correr. Assim que a sensação voltou, também veio a náusea. Ele continuava vendo a brutalidade horrenda no vagão ao lado. Claro que já tinha visto fotografias de vítimas de assassinato antes, mas aqueles não eram assassinatos comuns. Ele estava no mesmo trem que o açougueiro do metrô.
O monstro que pendurava suas vítimas nas alças pelos pés, sem pelos e nuas. Quanto tempo levaria para o matador entrar por aquela porta atrás dele? Tinha certeza de que, se o Facínora não acabasse com ele, a expectativa o faria. Escutou o movimento de trás da porta. O instinto o dominou. Kaufmann se enfiou ainda mais debaixo do assento e se encolheu como uma bola minúscula, com o rosto enjoado e pálido virado para a parede. Cobriu a cabeça com as mãos e cerrou os olhos com força, tal qual uma criança aterrorizada pelo bicho-papão. A porta foi aberta. Clique. Oxi! Uma rajada de ar dos trilhos, com um cheiro mais estranho do que qualquer outro que Kaufmann já tinha sentido antes e mais gelado. De alguma forma, tinha um ar primitivo nas narinas, um ar hostil e insondável. Fez ele tremer. A porta se fechou. Clique. O açougueiro estava perto. Kaufmann sabia. Podia estar a apenas a alguns centímetros dele. Estaria agora mesmo olhando para as costas de Kaufmann? Agora mesmo se agachando, faca em mãos, para retirar Kaufmann do esconderijo como um caracol arrancado da concha? Nada aconteceu. Não sentiu uma respiração no pescoço. Sua espinha não foi cortada ao meio. Houve apenas um ruído de pés próximo da cabeça de Kaufmann. Então o mesmo som se afastando. O fôlego de Kaufmann, preso nos pulmões até eles doerem, foi expelido com um chiado entre os dentes. Mahogany sentiu-se quase desapontado que o homem dormindo tivesse saído na rua 4 Oeste. Esperava mais um serviço para encerrar a noite, para mantê-lo ocupado enquanto eles desciam. Mas não, o homem se fora. A vítima em potencial não parecia tão saudável mesmo, refletiu. Provavelmente um anêmico contador judeu. A carne não teria sido de qualidade. Mahogany atravessou o vagão até a cabine do condutor. Passaria o resto da jornada lá dentro. Meu Deus, pensou Kaufmann. Ele vai matar o condutor. Ouviu a porta da cabine se abrir. Então, a voz do açougueiro, baixa e rouca. E aí? E aí? Eles se conheciam. Tudo certo? Tudo certo. Kaufmann ficou chocado com a banalidade da conversa. Tudo certo? O que isso queria dizer? Tudo certo? Perdeu as palavras seguintes, pois o trem passou numa seção do trilho particularmente ruidosa. A curiosidade de Kaufmann não resistiu. Esticou-se com cautela e, por cima do ombro, espiou o outro lado do vagão. Tudo o que conseguia ver eram as pernas do açougueiro na parte inferior da porta aberta da cabine. Merda! Queria ver de novo o rosto do monstro. Agora davam risadas. Kaufmann calculou os riscos da situação. A matemática do pânico. Caso permanecesse onde estava, mais cedo ou mais tarde o açougueiro o encontraria e ele viraria carne moída. Por outro lado, caso saísse do esconderijo, se arriscaria a ser visto e caçado. O que era pior? A inércia e encontrar a morte acossado numa toca, ou rompê-la e assim confrontar seu criador no meio do vagão. Kaufmann se surpreendeu com a própria coragem. Sairia de lá. Infinitesimalmente lento, arrastou-se debaixo do assento, olhando para as costas do açougueiro a cada minuto enquanto fazia isso. Assim que saiu, começou a se arrastar em direção à porta. Cada passo era um tormento, mas o açougueiro parecia envolvido demais com a conversa para se virar. Kaufmann alcançou a porta. Começou a se levantar enquanto tentava estar preparado para a vista que teria no vagão 2. Segurou o puxador e abriu a porta. O barulho dos trilhos aumentou e ele recebeu uma onda de ar úmido, fedendo como nada na terra. Com certeza o açougueiro haveria de ouvir ou sentir o cheiro. Com certeza ele se viraria, mas não. Kaufmann logrou seguir pelo espaço que tinha aberto e entrou na câmara ensanguentada. O alívio o deixou descuidado. Ele não travou direito a porta atrás de si e ela começou a se abrir com as pancadas do trem. Mahogany pôs a cabeça para fora da cabine e olhou para a porta do outro lado do vagão. — Que porra é essa? — disse o condutor. — Não fechei a porta direito. Só isso. Kaufmann escutou o açougueiro andando na direção da porta. Agachou-se, uma bola de consternação, encostado na parede divisória, de repente ciente de como suas entranhas estavam cheias. A porta foi puxada do outro lado e os passos retrocederam de novo. Seguro, ao menos por mais um fôlego. Kaufmann abriu os olhos, levando-os ao matadouro na frente.
Não tinha como evitar. Aquilo lhe preenchia todos os sentidos. O cheiro de entranhas expostas, a visão dos corpos, a sensação do fluido no chão sob os seus dedos, o som das alças de mão estalando com o peso dos corpos, até mesmo o ar com o gosto salgado do sangue. Estava com a morte em absoluto naquele cubículo, chacoalhando através da escuridão. Mas agora não houve náusea. Não houve mais nenhuma sensação, além de uma repulsa casual. Chegou a se encontrar examinando os corpos com alguma curiosidade. A carcaça mais próxima dele era dos restos do jovem com espinhas que ele vira no vagão 1. O corpo estava pendurado de cabeça para baixo, balançando para lá e para cá ao ritmo do trem, em sincronia com seus 3 companheiros, uma obscena dança macabra. Os braços balançavam soltos das juntas dos ombros, nas quais talhos de uns 3 centímetros de profundidade haviam sido feitos para que os corpos ficassem melhor dispostos. Cada parte da anatomia do garoto morto se agitava de forma hipnótica. A língua balançando na boca aberta. A cabeça pendendo no pescoço aberto. Até o pênis do jovem batia de um lado ao outro na virilha removida. A cabeça e a jugular aberta ainda jorrava sangue no balde preto. Havia certa elegância em toda a visão, o indício de um trabalho bem feito. Além daquele corpo, havia os cadáveres pendurados de 2 jovens mulheres brancas e de um homem de pele mais escura. Kaufmann virou a cabeça de lado para ver seus rostos. Estavam muito pálidos. Uma das garotas era linda. Ele deduziu que o homem fosse porto-riquenho. Todos tiveram os cabelos e pelos raspados. Na verdade, o ar ainda tinha um pungente cheiro de raspagem. Kaufmann encostou-se na parede para se levantar, e enquanto fazia isso, um dos corpos femininos se virou, apresentando uma visão dorsal. Ele não estava preparado para esse último horror. A carne das costas havia sido inteiramente aberta a cutelo, com cortes do pescoço à bunda, e o músculo havia sido esfolado para a exposição das vértebras reluzentes. Era o triunfo final da obra do açougueiro. Aqui estavam penduradas essas massas de humanidade, raspadas, sangradas e fatiadas, abertas como peixes, prontas para serem devoradas. Kaufmann quase riu da perfeição desse horror. Sentiu uma oferta de insanidade cutucando a base de seu crânio, tentando-o ao esquecimento, prometendo uma indiferença vazia ao mundo. Começou a tremer incontrolavelmente. Sentiu as cordas vocais tentando formar um grito. Era insuportável, mas se gritasse, ficaria em pouco tempo como uma daquelas criaturas em sua frente. Foda-se, disse, mais alto do que o pretendido. E então, se deslocando da parede, começou a atravessar o vagão por entre os corpos balouçantes, observando as arrumadas pilhas de roupas e os pertences colocados nos assentos ao lado dos donos. Sob seus pés, o chão estava pegajoso como a bile que secava. Mesmo com os olhos fechados por completo, podia ver com bastante clareza o sangue nos baldes. Era espesso e inebriante, pontículos surgindo nele. Agora havia passado pela jovem e podia ver a porta do vagão 3 em sua frente. Tudo o que precisava fazer era percorrer essa galeria de atrocidades. Ele se apressou, tentando ignorar os horrores e se concentrar na porta que quase o levaria de volta à sanidade. Passou pela primeira mulher. Mais alguns metros, disse a si mesmo, no máximo 10 passos ou menos, se ele andasse com confiança. Então as luzes se apagaram. Jesus Cristo, disse. O trem deu um solavanco e Kaufmann perdeu o equilíbrio. No breu completo, esticou o braço tentando se apoiar e seus braços soltos circundaram o corpo ao lado. Antes que pudesse evitar, as mãos se enfiando em carne morta e os dedos segurando a ponta aberta do músculo das costas da mulher morta, os dedos tocaram os ossos do espinhaço. Sua bochecha foi posta contra a carne calva da coxa. Ele gritou e, enquanto gritava, as luzes piscaram de volta. E quando piscaram de volta e ele parou de gritar, escutou o barulho dos pés do açougueiro se aproximando pelo vagão 1 até a porta intermediária. Ele soltou o corpo que estava abraçando, o rosto melado de sangue da perna dela. Podia sentir na bochecha como se fosse uma pintura de guerra. O grito havia clareado a cabeça de Kaufmann e de repente ele se sentiu liberto, com algum tipo de força. Não haveria perseguição pelo trem, sabia disso. Não haveria covardia, não agora. Esse seria um confronto primitivo. 2 seres humanos, cara a cara.
e sem truques nenhum que ele pudesse contemplar para derrotar o inimigo. Era uma questão de sobrevivência pura e simples. O puxador da porta balançou. Kaufmann procurou por uma arma em sua volta, com o olho firme e calculista. Seu olhar parou na pilha de roupas ao lado do corpo do porto-riquenho. Havia uma faca lá, posta entre os falsos anéis de diamante e as correntes de ouro. Uma arma de lâmina comprida, imaculadamente limpa, com certeza o orgulho do sujeito. Esticando o braço além do corpo musculoso, Kaufmann pegou a faca da pilha de roupas. Foi boa a sensação de segurá-la. Na verdade, era bem emocionante. A porta estava se abrindo e o rosto do facínora foi visto. Kaufmann olhou do abatedouro até Mahogany. Não era terrivelmente assustador. Apenas mais um homem de 50 anos ficando careca e acima do peso. Tinha um rosto pesado e olhos fundos. A boca era um tanto pequena, com lábios delicados. Na verdade, era uma boca feminina. Mahogany não podia entender de onde esse intruso surgira, mas estava ciente de que era outro lapso, outro sinal de sua crescente incompetência. Deveria despachar essa criatura esfarrapada de imediato. Afinal, não podiam estar a mais que 1 ou 2 quilômetros do fim da linha. Precisava cortar o homenzinho e pendurá-lo pelos calcanhares antes que chegassem ao destino. Entrou no vagão 2. Você estava dormindo, disse, reconhecendo Kaufmann. Eu te vi. Kaufmann não disse nada. Você devia ter saído do trem. O que estava tentando fazer? Se esconder de mim? Kaufmann continuou em silêncio. Mahogany segurou o cabo do cutelo preso em seu cinto de couro muito usado. Estava sujo de sangue, assim como o avental de cota de malha, o martelo e a serra. Desse jeito, falou, eu vou ter que acabar com você. Kaufmann levantou a faca. Parecia bem pequena, perto da parafernália do açougueiro. Foda-se, disse. Mahogany sorriu para as pretensões de defesa do homenzinho. Você não devia ter visto isso. Não é pra gente que nem você. Disse, dando outro passo em direção a Kaufmann. É secreto. Ah, então é um daqueles inspirados pelo divino, hein? Pensou Kaufmann. Isso explica alguma coisa. Foda-se, disse novamente. O açougueiro franziu o senho. Ele não gostou da indiferença do homenzinho em relação à sua obra, à sua reputação. Todos vamos morrer em algum momento, disse. Você devia ficar feliz. Não será queimado como a maioria. Posso te usar para alimentar os patriarcas. A única resposta de Kaufmann foi um sorriso. Passara da fase de ficar aterrorizado com aquele corpanzil nojento e desajeitado. O açougueiro retirou o cutelo do cinto e o empunhou. Um judeuzinho imundo que nem você, disse, deveria ficar grato por ter qualquer utilidade. Virar carne é o melhor que você poderia almejar. Sem aviso, o açougueiro girou. O cutelo dividiu o ar com alguma velocidade, mas Kaufmann deu um passo para trás. O cutelo cortou o braço de seu casaco e se enterrou na canela do porto-riquenho. O impacto cortou pela metade a perna e o peso do corpo abriu ainda mais o talho. A carne exposta da coxa parecia filé de primeira, suculenta e apetitosa. O açougueiro começou a puxar o cutelo para fora do corte e, naquele momento, Kaufmann deu um salto. A faca correu em direção ao olho de Mahogany, mas um erro de cálculo a enterrou no pescoço, em vez disso. Varou a coluna e apareceu uma gotícula de sangue do outro lado. Atravessou direto. De um golpe só. Atravessou direto. Mahogany sentiu um engasgo com a lâmina no pescoço, quase como se tivesse um osso de galinha preso na garganta. Emitiu um som de tosse ridículo e fraco. O sangue saiu pelos lábios, pintando-os como batom na boca de uma mulher. O cutelo tilintou no chão. Kaufmann puxou a faca. As duas feridas jorraram pequenos arcos de sangue. Mahogany desabou de joelhos, olhando para a faca que o matara. O homenzinho o assistia com certa passividade. Estava dizendo algo, mas os ouvidos de Mahogany estavam mocos aos comentários, como se ele estivesse debaixo d'água. Mahogany de repente ficou cego. Sabia, com certa nostalgia por seus sentidos, que jamais veria ou ouviria algo novamente. Era a morte. Com certeza estava sobre ele. No entanto, as mãos ainda sentiam o tecido das alças e os jatos quentes na pele. Sua vida parecia cambalear na ponta dos pés,
enquanto os dedos se agarravam ao último sentido. Então o corpo desabou, e as mãos, e a vida, e o dever sagrado se dobraram num peso de carne cinzenta. O açougueiro estava morto. Kaufmann sorveu lufadas do ar viciado até os pulmões e segurou uma das alças para firmar seu corpo titubeante. Lágrimas mancharam a carnificina em que estava. Passou-se algum tempo, não sabia o quanto, estava perdido num sonho de vitória. Então o trem desacelerou. Ele sentiu e escutou os freios serem ativados. Os corpos pendurados deram uma guinada para a frente enquanto o trem reduzia, as rodas guinchando nos trilhos cheios de lodo. A curiosidade tomou conta de Kaufmann. O trem seguiria até o matadouro subterrâneo do açougueiro, decorado com as carnes que ele havia reunido na carreira. E o condutor risonho, indiferente ao massacre, o que faria assim que o trem parasse? O que quer que acontecesse agora era acadêmico. Ele podia encarar qualquer coisa. Vá e veja. O alto-falante estalou. A voz do condutor. Chegamos, cara. Melhor pegar seu lugar, hein? Pegar seu lugar. O que ele queria dizer? O trem tinha reduzido a uma velocidade de caramujo. Fora das janelas, tudo estava escuro como nunca. As luzes piscaram e se apagaram. Dessa vez elas não acenderam de volta. Kaufmann foi deixado na escuridão total. Partimos em meia hora, anunciou o alto-falante, como qualquer anúncio de estação. O trem parou. O som das rodas nos trilhos, a precipitação da passagem, a que Kaufmann já havia se acostumado, de repente sumiram. Tudo o que podia ouvir era o zumbido do alto-falante. Ainda não podia ver nada. Então, um chiado. As portas estavam se abrindo. Um odor penetrou o vagão. Um odor tão cáustico que Kaufmann tapou o rosto com as mãos para impedi-lo. Ficou em silêncio, mão na boca, pelo que parecia uma vida inteira. Não veja o mal. Não ouça o mal. Não diga o mal. Então, surgiu uma centelha de luz do lado de fora da janela. Ela formou uma silhueta nos contornos da porta, gradualmente mais forte. Logo havia luz o suficiente no vagão para Kaufmann enxergar o corpo retorcido da açougueira aos seus pés e as pálidas superfícies de carnes penduradas ao seu redor. Também surgiu um sussurro da escuridão de fora do trem, vários ruídos baixinhos como o som de besouros. No túnel, arrastando-se em direção ao trem, eram seres humanos. Agora Kaufmann podia ver seus contornos. Alguns seguravam tochas, que queimavam como uma luz marrom fosca. O barulho talvez viesse dos pés na terra úmida. Talvez das línguas estalando, ou das duas coisas. Kaufmann não estava mais ingênuo como uma hora antes. Havia alguma dúvida quanto à intenção desses seres saindo da escuridão em direção ao trem? O açougueiro havia abatido homens e mulheres como carne para esses canibais, que se aproximavam à maneira de comensais depois de ouvirem uma sineta de jantar para comer no vagão-restaurante. Kaufmann se curvou e pegou o cutelo que o açougueiro tinha deixado cair. O ruído das criaturas se aproximando ficava mais alto a cada instante. Ele se recostou no vagão, do lado oposto das portas abertas, apenas para descobrir que as portas atrás também estavam abertas e que o murmúrio também se aproximava dali. Encolheu-se de volta num dos assentos e estava prestes a se esconder debaixo deles, quando uma mão fina e frágil, quase transparente, surgiu na porta. Ele não conseguiu desviar as vistas. Não que o terror petrificasse como antes diante da janela. Apenas desejava observar. A criatura entrou no vagão. As tochas atrás dela deixavam o rosto na sombra, mas seus contornos podiam ser vistos claramente. Não havia nada de memorável nela. Tinha 2 braços e 2 pernas assim como ele. A cabeça não tinha uma forma anormal. O corpo era pequeno e o esforço de subir no trem deixava sua respiração pesada. Parecia mais geriátrica do que psicótica. Gerações de devoradores de homens ficcionais não tinham lhe preparado para essa incômoda vulnerabilidade. Atrás dela, criaturas similares apareceram na escuridão, arrastando-se para dentro do trem. Na verdade, entravam por todas as portas. Kaufmann estava encurralado. Pesou o cutelo com as mãos, equilibrando-o, pronto para lutar contra esses monstros antigos. Uma tocha foi levada ao vagão e iluminou os rostos dos líderes. Eram completamente carecas. A carne cansada dos rostos era colada nos crânios,
e por isso reluziam com atenção. Havia manchas de decadência e doença em suas peles e nos lugares onde os músculos haviam secado até se tornarem pus preto, pelos quais os ossos da bochecha ou da têmpora ficavam à mostra. Alguns estavam nus como bebês, e seus corpos flácidos e sifilíticos mal tinham sexo. O que já havia sido um par de seios agora eram sacos de couro pendurados no torso. As genitálias haviam encolhido. Visões piores que os nus eram aqueles cobertos por vestimentas. Logo Kaufmann percebeu que o tecido apodrecido, pendurado nos ombros ou amarrado nas cinturas, era feito de pele humana. Não de uma, mas de uma dúzia ou mais, postas por acaso umas sobre as outras, como troféus patéticos. Os líderes dessa grotesca fila de refeitório agora haviam encontrado os corpos, e as mãos delicadas estavam postas nos pernis, passando de cima para baixo na carne raspada, sugerindo prazer sensual. Línguas dançavam para fora de bocas. Gotas de salivas caíam na carne. Os olhos dos monstros se viraram de um lado para o outro com fome e empolgação. Até que um deles avistou Kaufmann. Seus olhos pararam de se virar por um momento e se fixaram nele. Um olhar indagativo surgiu no rosto, como uma paródia de intriga. — Você aí, disse. A voz era tão decadente quanto os lábios de onde saía. Kaufmann levantou um pouco o cutelo, calculando as chances. Talvez houvesse 30 deles no vagão e muitos mais do lado de fora, mas pareciam muito fracos e não tinham armas, além da pele e dos ossos. O monstro falou de novo, agora com voz bem modulada sob controle, o tom de um homem que já teve cultura e charme. Veio atrás do outro, sim. Olhou para o corpo de Mahogany no chão. Claramente compreender a situação com rapidez. Velho, de qualquer forma, disse. Os olhos lacrimejantes voltaram para Kaufmann, o estudando com cuidado. Vá se foder, disse Kaufmann. A criatura tentou dar um sorriso sarcástico, mas havia quase se esquecido da técnica e o resultado foi uma careta que expunha uma boca com dentes sistematicamente lixados para ficarem pontudos. Agora você precisa fazer isso para nós, disse por entre o sorriso bestial. Não podemos sobreviver sem comida. A mão deu um tapinha no traseiro de carne humana. Kaufmann não tinha resposta para aquela ideia. Apenas encarou com nojo as unhas passarem na dobra da bunda, sentindo o inchaço do músculo tenro. Sentimos tanto nojo quanto você, disse a criatura. Mas se não comermos dessa carne, morremos. Deus sabe, não tenho nenhum apetite por ela. Não obstante, a coisa salivava. Kaufmann encontrou sua voz. Estava baixa, mas confusa que amedrontada com as sensações. O que são vocês? Lembrou-se do barbudo da padaria. São algum tipo de acidente? Somos os patriarcas da cidade, disse a coisa, e as matriarcas e as filhas e filhos. Os construtores e legisladores. Criamos esta cidade. Nova York? Disse Kaufmann. O Palácio das Delícias? Antes de você nascer, antes de qualquer ser vivo nascer. Enquanto falava, as unhas da criatura passavam na pele do corpo cortado, arrancando a fina camada elástica do músculo suculento. Atrás de Kaufmann, as outras criaturas já tinham começado a desprender os corpos das alças, as mãos postas daquele mesmo modo deleitoso nos peitos lisos e nos flancos da carne. Também começaram a tirar a pele da carne. Você nos trará mais, disse o patriarca, mais carne para nós. O outro era fraco. Kaufmann encarou com descrença. Eu, disse, alimentar vocês? O que acham que sou? Você precisa fazer isso por nós e por aqueles mais velhos que nós. Por aqueles nascidos antes de se pensar na cidade, quando a América era apenas mata e deserto. A mão frágil gesticulou para fora do trem. O olhar de Kaufmann seguiu o dedo que apontava para as trevas. Havia algo mais do lado de fora do trem, que ele não tinha conseguido ver antes, bem maior que qualquer coisa humana. O bando de criaturas abriu espaço para deixar Kaufmann passar e conferir mais de perto o que havia lá fora. Porém, os seus pés não se moviam. Vá em frente, disse o patriarca. Kaufmann pensou na cidade que amava. Eram realmente os seus antigos, os seus filósofos, os seus criadores? Precisava acreditar nisso.
Talvez houvesse pessoas na superfície, burocratas, políticos, autoridades de todo tipo, que conhecessem esse segredo horrível, cujas vidas fossem dedicadas a preservar essas abominações, alimentando-as como selvagens que sacrificam carneiros aos seus deuses. Havia uma horrível familiaridade nesse ritual. Remetia a algo, não na mente inconsciente de Kaufmann, mas em seu eu mais profundo e antigo. Os pés, não mais obedecendo à mente, e sim ao instinto de idolatria, se moveram. Ele atravessou o corredor de corpos e saiu do trem. As luzes das tochas pouco iluminavam a escuridão ilimitada do lado de fora. O ar parecia sólido, estava muito espesso e com cheiro de terra antiga. Mas Kaufmann não sentia o cheiro de nada. A cabeça se curvava, era tudo o que podia fazer para evitar que desmaiasse de novo. Ali estava, o precursor do homem, o americano original, cuja terra natal existia antes de Passamaquoddy ou Cheyenne. Seus olhos, se tivesse olhos, estavam virados para ele. O corpo balançou, os dentes rangeram. Ele podia ouvir o barulho de sua anatomia, estalando, crepitando, soluçando. Ele se mexeu um pouco no escuro. O som do seu movimento era maravilhoso, como uma montanha se sentando. O rosto de Kaufmann foi erguido, e sem pensar no que estava fazendo ou na razão disso, ele caiu de joelhos sobre a merda em frente ao patriarca dos patriarcas. Cada dia de sua vida o tinha conduzido a esse dia. Cada momento seguido até esse momento imprevisível de terror sagrado. Se naquele fosso houvesse luz o suficiente para enxergar o todo, talvez o seu tépido coração explodisse. Tal como estava, já o sentia palpitar no peito com o que via. Era um gigante, sem membros ou cabeça, sem qualquer característica análoga aos humanos, sem qualquer órgão que tivesse sentido ou sentidos. Se era parecido com alguma coisa, seria um cardume de peixes. Mil focinhos se movendo em sincronia, desabrochando, brotando e murchando ritmicamente. Ficava iridescente, como uma madrepérola, e às vezes mais escuro que qualquer cor conhecida por Kaufmann, ou que ele pudesse se referir. Era tudo que Kaufmann podia ver, e era mais do que desejava ver. Havia muito mais na escuridão, piscando e se batendo. Mas ele não conseguia ver por mais tempo. Virou-se e, ao fazer isso, uma bola de futebol foi chutada para fora do trem e rolou até parar na frente do patriarca. Ao menos ele pensou ter sido uma bola de futebol, até olhar com mais atenção e reconhecê-la como uma cabeça humana, a cabeça do açougueiro. A pele do rosto havia sido arrancada em tiras. Ela reluzia ensanguentada, parada na frente do senhor. Kaufmann desviou o olhar e caminhou de volta até o trem. Cada parte de seu corpo parecia chorar, exceto os olhos. Ardiam demais com a visão atrás dele, que evaporava as suas lágrimas. Do lado de dentro, as criaturas já haviam começado a jantar. Viu que um deles preparava um petisco azul e doce, ao arrancar da órbita o olho da mulher. Outro tinha a mão de um dos corpos entre os dentes. Aos pés de Kaufmann estava o cadáver decapitado do açougueiro, ainda sangrando profusamente pelo lugar onde seu pescoço fora atravessado a dentadas. O pequeno patriarca com quem tinha conversado ficou de frente para Kaufmann. "Sirva-nos", pediu gentilmente, como quem pede a uma vaca para segui-lo. Kaufmann estava olhando para o cutelo, o símbolo do ofício do açougueiro. As criaturas agora estavam deixando o vagão, arrastando consigo os corpos comidos pela metade. Como as tochas foram retiradas do vagão, a escuridão estava retornando. Mas antes que as luzes desaparecessem por completo, o patriarca esticou o braço e segurou o rosto de Kaufmann, fazendo-o olhar para a própria imagem espelhada no vidro imundo da janela do vagão. Era um reflexo fraco, mas Kaufmann podia ver muito bem como ele estava alterado. Mais pálido que qualquer ser vivo deveria estar, e coberto de sujeira e sangue. A mão do patriarca ainda segurava o rosto de Kaufmann, e seu indicador se enfiou na boca e entrou no esôfago, a unha arranhando a garganta. Kaufmann se engasgou com o intruso, mas não sentiu vontade de repelir o ataque. "Sirva", disse a criatura, em silêncio. Tarde demais. Kaufmann percebeu a intenção dos dedos. De repente,
A língua foi agarrada com força e torcida na raiz. Kaufmann, em choque, soltou o cutelo. Tentou gritar, mas não saiu nenhum som. Havia sangue na garganta, escutou a carne se rasgando e as agonias o fizeram convulsionar. Então a mão saiu da boca e aqueles dedos escarlates cobertos de saliva ficaram diante dos seus olhos, segurando a língua entre o polegar e o indicador. Kaufmann ficou mudo. Sirva, disse o patriarca, e enfiou a língua na própria boca, mastigando-a com evidente satisfação. Kaufmann caiu de joelhos, vomitando o sanduíche. O patriarca já estava se arrastando para o escuro. O resto dos antigos já havia desaparecido em suas tocas por outra noite. O alto-falante estalou. Para casa, disse o condutor. As portas chiaram ao se fecharem e o som da energia perpassou o trem. As luzes piscaram, acesas e apagadas e acesas. O trem começou a se mover. Kaufmann deitou-se no chão com lágrimas jorrando no rosto, lágrimas de transtorno e resignação. Sangraria até a morte, deduziu ali deitado. Não importaria se morresse. Era um mundo repulsivo, de qualquer modo. O condutor o acordou. Ele abriu os olhos. A face que o encarava de cima era negra e sem hostilidade. Ela sorria. Kaufmann tentou dizer algo, mas sua boca estava colada com sangue seco. Ele balançou a cabeça como um boboca, tentando proferir alguma palavra. Nada saiu além de grunhidos. Não estava morto. Não tinha sangrado até a morte. O condutor o colocou de joelhos, falando como se ele tivesse 3 anos de idade. Você tem um trabalho a fazer, meu caro. Eles te adoraram. O condutor havia lambido os dedos e esfregava os lábios inchados de Kaufmann, tentando separá-los. Muito o que aprender até amanhã de noite. Muito o que aprender. Muito o que aprender. Ele levou Kaufmann para fora do trem. Não estava em nenhuma estação que ele já tivesse visto antes. Tinha azulejos brancos e estava absolutamente impecável. Um nirvana dos zeladores de estações. Sem grafites desfigurando as paredes. Sem bilheterias e tampouco portões e passageiros. Essa linha fornecia apenas um serviço. O trem de carnes. Um turno matinal de limpadores já se ocupava em lavar o sangue dos assentos e do piso do trem. Alguém estava tirando a roupa do corpo do açougueiro, preparando-o para despachar para Nova Jersey. Todas as pessoas ao redor de Kaufmann estavam trabalhando. A luz da aurora se derramava através da grade no teto da estação. Partículas de pó nas vigas, movendo-se mais e mais. Kaufmann os observava em transe. Não via algo tão belo desde que era criança. Pó adorável. Mais e mais. Mais e mais. O condutor conseguiu separar os lábios de Kaufmann. Sua boca estava ferida demais para mexer, mas ao menos conseguia respirar com facilidade. E a dor já estava começando a diminuir. O condutor sorriu para ele, então se virou para o resto dos funcionários da estação. Gostaria de apresentar o substituto de Mahogany, nosso novo açougueiro, anunciou. Os funcionários olharam para Kaufmann. Havia uma certa deferência em seus rostos, o que ele achou empolgante. Kaufmann olhou para a luz do sol acima dele, agora caindo em sua volta. Balançou a cabeça, querendo dizer que queria subir ali, ficar ao ar livre. O condutor acenou e o conduziu a uma escadaria íngreme e por um beco até a calçada. Era um belo dia. O céu brilhante acima de Nova York estava estriado com filamentos de nuvens rosadas e o ar cheirava a uma manhã. As ruas e avenidas estavam praticamente vazias. À distância, um táxi qualquer cruzava uma interseção. Seu motor era um sussurro. Um corredor suado atravessou a rua. Muito em breve, essas mesmas calçadas desertas estariam apinhadas de gente. A cidade voltaria aos negócios em ignorância, sem jamais saber o que tinha sob sua edificação, ou ao que devia sua existência. Sem hesitação, Kaufmann caiu de joelhos e beijou o concreto sujo com seus lábios ensanguentados, silenciosamente jurando lealdade eterna à sua continuação. O Palácio das Delícias recebeu a adoração sem comentários.